Vamos abrir o livro de Deus. Vamos estar meditando um pouco mais na palavra do nosso Salvador. Vamos abrir no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro livro da Nova Aliança, também o primeiro dos 4 evangelhos escritos por 4 evangelistas. Evangelho existe apenas um, verdadeiro, é o evangelho de Yeshua HaMashiach. Foi nos apresentado como Jesus o Messias, o Salvador do mundo, o ungido de Deus. Estaremos meditando e aprendendo um pouco mais a sua palavra. E falaremos na dependência do Espírito Santo, que estará nos movendo, nos ajudando e abrindo a nossa mente para receber a palavra. Mateus 23, o versículo de número 15, está dizendo assim o nosso Salvador: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Deus eterno, nós oramos e pedimos nessa hora que o Senhor, por bondade e misericórdia, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão e nos revele a Escritura. Nos dê, Senhor, compreensão e entendimento da sua palavra, para que ela fique em nossa vida, que ela nos alcance e produza o resultado para o qual ela estará sendo pregada e ensinada. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa disposição em prol da causa do Evangelho, que o teu servo, que nos deixou um bom exemplo, o apóstolo Paulo, chamou de um bom combate. Ó Deus, assim eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar. Vamos conhecer um pouco mais da palavra e desse capítulo, esse acontecimento, esse tratado do nosso Salvador, tão importante, de suma importância para as nossas vidas e cada um, servo e serva dele, cada homem, cada mulher, cada moço e cada moça, que quer levar a sua relação com Deus a sério e quer ter benefícios através do Evangelho, do conhecimento do mesmo e dos frutos que essa palavra produz, como já falou os servos e servas de Deus que nos antecedeu, irmão Bruno Monteiro, missionária Márcia Ney, também a palavra que a irmã Lindalva leu nessa noite, já vem nos preparando e nos trazendo nesta linha de observação da palavra e da bem-aventurança de conhecer e andar na mesma. Nós lemos no capítulo 23, e esse capítulo, o nosso Salvador deixou reservado especialmente para um grupo
que na época era considerado um grupo muito especial, um grupo separado, um grupo de destaque. Eram conhecidos também por escribas e fariseus. E eles faziam parte da liderança de uma das religiões existentes, militantes na época. E estes, aspas, líderes estavam pensando nessa ocasião, devido à posição que ocupavam, o destaque entre a sociedade, tanto religiosa quanto secular, porque eles tinham aliança com o governo político da época. Eles eram muito respeitados no sentido da posição que ocupavam e da influência que eles tinham. Porém, nesse encontro com o nosso Salvador, eles tiveram uma grande surpresa. Porque no capítulo 23 que lemos, grave bem na sua mente, dobre a sua atenção sobre esse capítulo 23 de Mateus e sobre o que o Senhor vai nos dar na sua palavra nessa hora. Porque eles esperavam elogios, eles esperavam aprovações, eles esperavam que o nosso Senhor daria uma boa palavra em favor do que eles estavam realizando. Porém, ao ler hoje, que estaremos meditando no verso 15, e nesse capítulo 23 de Mateus tem 7 ai de Deus contra os religiosos, principalmente e evidentemente contra a liderança religiosa. Em 7 ai de Deus aí. E nós vamos meditar sobre um desses 7 ai de Deus para estarmos com essa informação, com esse conhecimento, porque, como já foi mencionado também hoje, em um dos nossos lemas aqui, João 8,32, vamos dizer, e conhecerei, e a verdade. Vamos dizer com mais força, e conhecerei, e a verdade. Amém. Então o conhecimento da verdade nos liberta. E vamos conhecer um pouco mais. Então lemos que o nosso Salvador diz a eles um dos 7 ais. Ai de vós, escribas e fariseus. Até aí tudo bem. Todo mundo estava entendendo, estava dizendo, é alguém que está aqui. É liderança. É alguém que está na frente. É alguém que tem posição. Mas quando ele continua dizendo, ele faz uma afirmativa e aí há um choque. Há aquele clima frio no ar, tenso. Se fosse em nossos dias, estivesse lá alguém do cinema, os produtores de Hollywood, faria aquele toque. Quem lembra do filme O Tubarão? Pense naquele suspense, aquele frio na barriga. Quando ele fala hipócritas, o fundo musical entraria com aquele efeito se fosse em Hollywood. Imagine, filme do Drácula, entre outros. Mas aqui a questão não tinha efeito. Aqui era a verdade nua e crua, porque ele estava diante daquele que nos conhece não só na aparência. Ele estava na frente, diante daquele que além de ver a aparência, ele nos sonda e conhece a minha vida e a sua vida, e conhece a vida de todos os líderes, tanto aqui onde estamos nessa obra missionária, quanto em todo o planeta Terra, em todo o globo terráqueo. Ele conhece cada vida, cada pessoa, cada líder, cada pessoa que tem sua obrigação, que tem o seu dever para fazer, e muitas vezes não faz. E aqui ele diz hipócrita. E aí ele vai dizer o porquê. Um dos motivos dessa hipocrisia. Ele diz, vós percorre, anda
águas e terras, o mar e a terra, para fazer um prosélito. E quando faz, o torna 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Tens uma palavra dessa para tu dizer para a liderança, para alguém que estava na frente e que para a maioria que não tinha o conhecimento próprio do projeto de Deus, que não tinha acesso à Escritura Sagrada, que até então estava nos pergaminhos, guardada na mão dos escribas, só tinha acesso eles, os fariseus, aquele grupinho, aquela facção. Eles não sabiam. Eles não tinham conhecimento, como hoje nós temos esse privilégio, como aqui também já foi citado. A Escritura Sagrada está na minha mão, na sua mão. Nós temos o privilégio de poder examinar, estudar, conferir, crescer, desenvolver, perguntar, trocar informações e assim por diante. Então ele fala sobre prosélito, e hoje nós vamos aprender claramente, segundo a palavra de Deus, o que é prosélito. Eu gostaria de perguntar se alguém entre nós que está lembrando claramente o que significa prosélito. Dê um sinal com a mão, quem está lembrando claramente, quem sabe o que é, quem já pesquisou e estudou a respeito. Muito bem. Prosélito, não é convertido exatamente. Tem a ver, não está fora totalmente não, mas não exatamente. Vamos chegar lá. Prosélito, ele está dizendo que eles lutavam. Ele não disse, o nosso Salvador não disse que eles ficavam quietinhos, preguiçosos e não faziam nada. Ele disse que eles faziam, que eles estavam fazendo algo, que eles estavam, entre aspas, numa luta e numa busca para fazer prosélito. Mas quando fazia, o tornava 2 vezes pior, mais filho do inferno do que ele. O que quer dizer isso, pastor Lindomar? Na prática, de maneira clara, prosélito significa, entre outras coisas, mas para resumir, é quando um de nós, ou qualquer outra pessoa, que tem um conhecimento acerca da Escritura, do Evangelho, e que a sociedade leiga, que não conhece o projeto de Deus, não conhece a primeira aliança, o Velho Testamento que foi para os judeus, não conhece a nova aliança, que é para nós, gentios, para todos quanto receberam o Senhor, como está em João capítulo 1. Eles não sabem essa diferença. Então, para eles e para os religiosos que aprenderam de maneira equivocada e errônea, eles pensam que o prosélito e o ensino da religião é algo que pode ajudar a pessoa. Então, prosélito significa quando alguém com um conhecimento ou um pseudo-conhecimento acerca da Escritura, e na maioria das vezes não tem um conhecimento claro da Escritura e do plano de Deus completo. E aí essa pessoa, vai até outra pessoa e oferece essa proposta usando o nome de Deus, usando o nome do nosso Salvador e o convidando para ir para uma instituição. E traz aquela pessoa que antes, observe bem esse detalhe, antes não estava seguindo, aspas, nenhum caminho, em nenhum caminho. Estava ali, caminhando de maneira que poderia ser alcançada algum dia pela palavra verdadeira e libertadora do Evangelho. Mas observe que no prosélito, o que acontece é, a pessoa traz uma pessoa que nós aprendemos a chamar de a pessoa que está no mundo, que está fora do Evangelho, fora do caminho, e traz essa pessoa, então, para uma instituição. E ali, ao invés de ensinar a palavra verdadeira do Evangelho, segundo está escrito, não por achômetro, não por opiniões de homens, não por estatutos feitos por homens desviados da causa do Evangelho, aliançados com políticos que fazem estatutos segundo as regras humanas e projetos humanos e dão para as pessoas seguir, misturando e mesclando com o livro de Deus, e ali diz para essas pessoas
que ali era seguindo aquela instituição, aquele estatuto, aquelas doutrinas, eles estarão no caminho certo, segundo aquele líder falou, aquela instituição falou. Então, fazer um prosélito significa trazer uma pessoa que não tem conhecimento próprio do Evangelho, da causa, do projeto de Deus, principalmente da nova aliança, e ao invés de ensinar para essa pessoa o projeto de Deus, segundo está escrito na Escritura, para ele entender o que é o caminho, porque não é um caminho, é o caminho, e saber o que é o projeto de Deus, segundo a nova aliança em Cristo, ao invés de ensinar isso e orientar essas pessoas a terem seu conhecimento próprio, para estar somando na causa, e durante hoje, alguns meses, talvez um ano, essa pessoa vai estar caminhando e dependendo de ajuda nossa, nós já estamos na caminhada há algum mais tempo, nós obreiros, pastores, missionários, missionárias, mas depois, esses irmãos e irmãs não vão depender de ajuda nossa nesse sentido. Eles vão estar somando conosco e vão estar também no bom combate, podendo ajudar outras pessoas. Mas o prosélito que o nosso Salvador condenou aqui e disse, ai de vós, ai de quem faz isso, eles não ensinam o Evangelho, não ensinam a verdade que liberta, eles ensinam a religião. Eles ensinam um estatuto de uma denominação. Traduzindo de maneira clara, quando nós trazemos uma pessoa e qualquer outro segmento por aí, aqui na nossa região ou em todo o planeta, e ao trazer essa pessoa com o pretexto de ensinar o caminho do céu, o caminho da salvação, e essa pessoa vem, faz um compromisso, confessa publicamente, começa a reunir, congregar e está na caminhada, se preparando para o batismo, batiza e a caminhada segue. E esse líder, isso pesa muito sobre os nossos ombros. Nós que somos pastores, líderes, quem tem a oportunidade de ensinar, tem um dever muito grande, uma responsabilidade muito grande. Porque se não ensinar de acordo com a palavra do Evangelho, o projeto de Deus, vai cair isso aqui, um prosélito. E aí vai ouvir um dia, ai de vós. E aí será tarde. Então nós não devemos ensinar religião. Nós não devemos ensinar estatuto humano. Nós devemos ensinar o Evangelho. Segundo está escrito, projeto de Deus completo e a nova aliança. Porque assim, as pessoas que estão vindo estarão conhecendo e conhecendo a verdade serão libertas, serão descontaminadas do sistema religioso, que a maioria de nós participando do sistema religioso durante alguns anos, alguns de nós nasceram no sistema religioso, então nós somos contaminados pelo sistema religioso. E essa contaminação não sai assim, ó, num passe de mágica, não. Não é automático no instalar de Deus. Tem um processo que nós precisamos passar por ele, que é a nossa disposição em estar buscando na palavra, ouvindo ensinamentos coerentes com a palavra, com a nova aliança, conferindo, como foi dito aqui também, estudando. Há várias maneiras hoje, tem possibilidade de tu estudar através do DVD, CD, na internet, celular tem MP3, tem muitas possibilidades. Agora, sem esse conhecimento, há um risco de nós ficarmos apenas com uma vida religiosa. E isso é um grande perigo para a nossa vida espiritual. A missionária Márcia estava dizendo, e um alerta para todos nós, para a gente ter cuidado para não desanimar, para não estacionar. Nós estamos atentos e vigilantes. Por quê? Porque senão a gente pode ter só aquela vidinha de bater cartão, aquela vidinha de religioso que não avança, que vai e vem do mesmo jeito. Passa um mês, 2 meses, 3, 10, 5 anos, 10 anos e nada de crescimento espiritual, nada de crescimento da palavra. Então o prosélito está claro, a condenação dele. Então o que os escribas e fariseus, aquela liderança religiosa, estava fazendo? Estava trazendo as pessoas e ao invés de ensinar o projeto de Deus,
estava ensinando religião, um projeto dele, um estatuto dele. E nos nossos dias isso está muito forte e é crescente. Cada líder do sistema religioso, das muitas denominações que estão por aí, em cada esquina, em cada bairro, no rádio, na internet, na TV, tem um oferecendo e te chamando para ir, estar com ele, caminhando com ele, mas tu observa e percebe que lá se fala mais no nome dele, no nome do líder e na placa da instituição do que no nome do Salvador. Fala mais no nome dele e da instituição, da placa institucional religiosa, do que no Evangelho. Se fala mais e destaca mais o nome dele ou dela, da liderança, do que o ensino da palavra que liberta, da palavra do Evangelho. Então nós temos que estar atentos. E a responsabilidade pesa sobre os nossos ombros. Por quê? Porque nós que estamos aqui, tendo esse privilégio de estar num processo não só de libertação pela palavra, que nos lava, que nos purifica e vai nos descontaminando da contaminação do sistema religioso, mas também ela nos edifica, nos prepara, nos capacita, nos dá instrução para poder ajudar outras pessoas. E cada um de nós, meu irmão, temos que ter essa autoridade, essa disposição de, ao conversar com as pessoas, no momento oportuno e surge a oportunidade, poder dizer assim, com autoridade, a autoridade da palavra, dizer de cara, assim, claramente, o que tu está dizendo é mentira. O que tu está dizendo não confere com o que está escrito. Está falando de achômetro humano, está falando de defender o que fulano te diz, você está defendendo uma placa religiosa, uma instituição religiosa. E o que nós temos que defender não é isso. Nós temos que defender, proclamar e pregar, é o que o nosso Salvador disse em Marcos 15, Marcos 16, versículo 15 a seguir. Ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. É a palavra clara e objetiva. Sem ficar cercando o Lourenço. Sem ficar fazendo massagem no ego. Sem ficar, tico. Toma aqui um pouquinho de isoporzinho. Toma aqui um pouquinho de paninho quente. Toma um pouquinho de algodãozinho doce. Nada disso. Isso é para o sistema religioso, hipócritas. O nosso Senhor está dizendo aqui, ai de vós, hipócritas. E o nosso tempo está assim, ó, cada dia crescendo mais, mas tem muito. E hoje eles não chamam escribas e fariseus, porque o plano aqui é outro, a cultura é outra, a aliança é outra. Então quem seriam esses escribas e fariseus hoje em nossos dias? Como seriam os títulos hoje? Liderança, usando título apóstolo, missionário, missionária, usando o título de pregador, usando o título de missionário, usando o título de pai apóstolo primaz, bispo primaz. É essa turma. Porque essa palavra aqui, ela não vem num primeiro momento falando para o rebanho. Ela já vem primeiramente para a liderança. É para nós, pastores que estão na frente. Tenha cuidado. Vigia. Eu estou de olho. Aquele que tudo vê está olhando. E sabe como é que é a maneira que estamos comportando com o rebanho. O que está ensinando? O que está fazendo? Lembre-se, o rebanho não é seu. Olha, João 10 está dizendo, o rebanho é dele. E nós temos que estar cientes disso. Como conhecer um desses hipócritas em nossos dias? Como conhecer um desse aqui que faz proselito em nossos dias? Tem alguns sinais que a gente percebe. E agora vale para nós todos. Atente bem, meus irmãos. Todos, agora é para todos. Para estarmos cientes, porque senão, na parte B do versículo vai dizer que quando eles fazem um prosélito, que seria, aspas, um convertido, como disse o Mandomar Filho, ou um discípulo, um seguidor dele, sabe o que vai acontecer? Esse que estava caminhando com mais oportunidade, mais possibilidade de ser salvo e alcançado pela palavra da verdade, ele ou ela agora está seguindo não no caminho
do trilho do Evangelho que salva, onde a porta é Cristo, unicamente Ele, o Salvador. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a possibilidade, é Ele. Mas aí eles tiram a pessoa da possibilidade de vir para esse caminho, que é a palavra, que é o Evangelho, e para a salvação. É sempre importante lembrar, para a salvação, o Evangelho é suficiente. O nosso Salvador não precisou e nem precisa de ajuda de ninguém. Ele não precisa de ajuda de Maria, nem Pedro, nem Tiago, nem João. Ele não precisa de ajuda de algum que já viveu, morreu e está na sepultura. Ele não precisa de ajuda de alguns que foram inventados, que nem existiram. Ele não precisa de ajuda de imagem de escultura, papel, de papa, de ninguém. Ele precisa de ajuda. Ele também não depende de ajuda, não precisa de pai de santo, nem de pastor, nem de bispo, nem de apóstolo, nem de profeta, nem de profetisa. Ele é suficiente e ele realizou a obra completa no alto do Calvário e ressuscitou, está à direita do Pai, e todo aquele que nele crê, nele, Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, não é crer no cara santão e que se diz poderosão, não é crer nesses enganadores que ficam abanando o paletó e dizendo, recebe, recebe. Recebe o que? Mais engano? Mais enganação? Não. É nele. A verdade está nele e com ele. A libertação está nele e com ele na palavra do Evangelho. Muito cuidado, meus irmãos. Tempo que vivemos de heresias e apostasia. Cuidado, porque senão podemos enquadrar na segunda parte. Ele se torna 2 vezes mais filho do inferno. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra do Todo-Poderoso. 2 vezes mais filho do inferno que vós. Já disse. Liderança religiosa que ensina a religião e não a palavra da salvação no Evangelho, já falou de quem ele é filho. E para onde ele vai. E quem segue esse, ele já disse, 2 vezes pior. Porque tem a oportunidade de estudar, tem o livro de Deus, mas não investiga, não busca, não confere, como já foi dito aqui hoje. Note bem que na sequência do texto, ele vai falar sobre isso. Condutores cegos. Cego guiando cego. Ambos cairão no abismo, na cova. Então, meus irmãos, muita atenção com essa palavra. Muito cuidado, muito zelo. Porque nós estamos falando, ensinando e vivendo uma proposta de vida muito séria. Porque os que estão ainda sem nem conhecimento básico da Escritura, eles não sabem nada. E vai depender da minha vida e da sua vida no sentido do ensino, da orientação, para onde eles irão. E o apóstolo Paulo diz algo muito interessante aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Ele diz assim: sede, pois, meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Observe como um líder que está comprometido com a causa do Evangelho, de maneira séria, de maneira honesta. Ele diz, sede meus imitadores, estava falando para todos que ele estava ensinando, os irmãos que estavam congregando, onde ele estava na obra missionária, e começava ali então a congregação, e deixava então aos cuidados de Timóteo, de Apolo, de Silas, entre outros. Tinha também a serva de Deus, irmãs missionárias verdadeiras, que ama as almas, e ele escreve também dizendo, a nossa irmã Lídia, entre outras, que a igreja, a congregação reunia na casa delas, e assim por diante, e assim seguia a obra. Ele diz, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Eu e tu, meus irmãos, nós precisamos ter essa capacidade, essa convicção para falar. E o Espírito Santo pergunta nessa noite, para mim e para ti, tu pode falar essa palavra hoje? Tu pode falar essa palavra hoje? Para quem está começando? Para quem está dependendo de ti? Seja da parentela, da congregação, do trabalho, da faculdade. Olha, pode me imitar. Me imita, segue meus passos no sentido do Evangelho. Pode seguir, porque eu estou imitando a Cristo. Aleluia! Assim fazemos.
nós seremos bem-aventurados e teremos, no final, uma boa notícia e vamos ouvir de maneira diferente a esta que está ouvindo essa liderança religiosa. Agora pergunte, como é que está os nossos pastores, os nossos pregadores, que até estão usando por sua conta e risco título de apóstolo, sendo que a palavra diz e confirma que apóstolo só existiu 12. Não pode haver mais. É os 12 da Escritura. No demais, nós podemos ser discípulos, servos, trabalhadores da causa do Evangelho. Mas apóstolos são os que estão na Escritura. Ninguém mais pode se intitular apóstolo. Ninguém. Porque sempre vai gerar dúvida, porque não está na Escritura. Ele vai dizer, não, eu tive um sonho e o Senhor apareceu para mim. Ah, fulano pôs a mão na minha cabeça e disse que eu era. Não, porque vai gerar dúvida, vai gerar problema. Tem que estar na Escritura. Agora note bem, esses dos nossos dias, como é que nós vamos conhecer? Se eles estão seguindo como verdadeiros servos do Senhor, pastores, pregadores, missionários, missionárias, servos do Senhor, obreiros da seara, sinceros, verdadeiros. E como é que nós vamos conhecer os falsos? Que o Senhor, nosso Salvador, nos preveniu que eles viriam. O apóstolo Paulo também preveniu. O apóstolo Pedro também escreveu prevenindo que esse viria e faria até negócio de vós, negócio do povo, comércio. Está escrito, é a palavra. Quando tu ouvir um desses dizer assim, a minha igreja, a minha, pode já antenar, ter certeza, é mais um enganador e hipócrita desse aqui. Vendilhão, cão guloso, lobo em pele de ovelha, mercenário. Porque a igreja não é minha, não é dele, não é de ninguém. A igreja é daquele que morreu no Calvário, derramou sangue, pagou o alto preço pela noiva. Só ele pode dizer a minha igreja. Só ele pode. Mas tem muitos nos nossos dias que empiram o nariz, arrogante, com espírito de pavão, e é a minha igreja. Aqui ninguém mexe, é minha. Se quiser assim, se não quiser assim também. A porta da rua é a serventia da casa. Pavão com espírito de lobo. Enganador. Saiba, esses vai ouvir e está ouvindo isso aqui, não quer ouvir agora. Vai ouvir naquele dia. Nós somos trabalhadores da causa do Evangelho. O rebanho, a igreja é dele. Um pastor sincero, um obreiro sincero, um servo de Deus sincero, explica e ensina que o rebanho é dele, a igreja é dele, e nós somos trabalhadores da causa. Bem claro. Outra maneira de percebermos claramente, observe as pessoas que estão à nossa volta, de onde nós saímos, do sistema religioso, e algumas pessoas que nos amam e outras que a gente ama, claro, que ainda estão lá. Temos que ter diligência, amor, cuidado e autoridade, transparência, sem nos acovardar, para ajudar essas pessoas também a conhecer o verdadeiro propósito de Deus em Cristo, a nova aliança, e eles compreenderem, para saírem da matrix religiosa, para sair dessa cela invisível que prende a mente, que cativa as pessoas, que deixa elas com grilhões travadas ali, ao ponto de pensar que se deixar de seguir aquela instituição religiosa, eles estarão deixando de seguir o Salvador. E aqui está escrito, Mateus 11, 28, ele diz, vinde a mim. Não é vinde para a instituição religiosa. Ele disse em Mateus 16, a primeira vez que ele fala acerca da igreja dele, a igreja única verdadeira,
eu edificarei a minha igreja. O Salvador falando, a minha igreja, ele edificará. Igreja verdadeira só existe uma aqui no planeta Terra, uma. E em Apocalipse está dizendo que essa igreja, que não é do sistema religioso, que esses do sistema religioso apontaram e estão tentando roubar o rebanho, só querem a lã e a gordura do rebanho, estão tentando roubar a noiva, adulterando a palavra, enganando. E Apocalipse diz que essa igreja verdadeira, que um dia ele vai separar, ele vai arrebatar, ele vai ressuscitar aqueles que já partiram, ela é multidões incontáveis. Pessoas. A igreja não é parede, a igreja não é isso aqui, parede. A igreja não é uma edificação que homem pode construir. Igreja são pessoas, onde tiver 2 ou mais reunidos no nome dele. Igreja somos nós, gente. Por quê? O templo, eles ensinaram as pessoas a chamar erroneamente de igreja. O templo de tijolo, aqui tijolo, parede, é o templo, onde a igreja, que somos nós, pessoas, vai se reunir para adorar a Deus, aprender mais acerca da sua palavra. Mas não é só no templo que a igreja pode reunir. Ela pode reunir no meio do mato, ela pode reunir na praça pública, ela pode reunir em uma residência, pode reunir em uma barraca, pode reunir em qualquer lugar. A igreja, porque ele recebe a adoração, é da igreja, de nós, eu e tu. Não é as paredes que adora. E na nova aliança, entenda bem, porque os escribas e fariseus, enganadores, nesse sentido, da nossa época, que não usa mais os títulos de escriba e fariseu, porque lá era outro sistema religioso, judaísmo, entre outras religiões da época, hoje eles estão usando títulos que disfarça e não dá para perceber pelo título que são eles. Mas esses aqui nunca saiu de cena. Eles não acabaram, eles continuam infiltrados na humanidade. O sistema religioso só será derrotado na guerra do Armagedon, como está na Escritura, nas profecias em Apocalipse. Nenhum ser humano consegue derrotar o sistema religioso. Ele é mais forte, está acima no sentido de poder, do que as forças armadas. O poder maior no mundo não é o poder bélico, é o poder religioso. E ele só será derrotado na guerra chamada e conhecida como do Armagedon. Quando o nosso Salvador vai derrotar o anticristo, que representa a religião e a união da mesma, que o ecumenismo cresce cada dia mais. Então está escrito, com a palavra da sua boca, sairá uma espada de 2 gumes, derrotará, e o ferirá, e o matará. Aleluia! Aleluia! É o meu e o seu Senhor que garantiu. E nós venceremos com Apocalipse 12:11. E eles, eu e tu, nós, igreja, e eles o venceram pela palavra do testemunho. Aleluia! Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. E não negaram o seu nome, não amaram as suas vidas até a morte. Aleluia! Isto é evangelho verdadeiro. Isto é a palavra da causa do evangelho. É isso que nós temos vivido aqui e pregado aqui. É isto que tu, meu irmão, minha irmã, moço e moça que aqui está, que tem abraçado, essa é a palavra verdadeira, o evangelho verdadeiro, que não deixa perder o nosso tempo. Essa sim é a causa que vale a pena caminhar, viver por ela, pregar e dar a vida por ela, se for chegado a hora. E um dia chegará. Porque assim que o sistema religioso tomar mais força e poder no que vem por aí, eles vão ter liberdade para perseguir todos que não se aliarem ao sistema religioso. E esses que estão com esse evangelho docinho do mundo, enquanto o Senhor disse, Mateus 5, que nós devemos ser o sal da terra e não o docinho do mundo. Mas esses ensinamentos do sistema religioso de evangelho light, evangelho que não tem mudança de vida,
Evangelho que não deixa mentira, o adultério, o engano, a hipocrisia, o calote, a máscara hipócrita. Esse evangelho tocinho do mundo, esse evangelho misturado. Esses que estão assim, a primeira pressão que tiver, eles já estão pegando a capa do covarde, pegando a multidão dos covardes e perna para quem tem. Mas nós que estamos atentos e com conhecimento da palavra verdadeira, nós temos muito que agradecer a Deus, porque não estamos mais presos na jaula, na cela invisível e maligna do sistema religioso, que cega os olhos das pessoas, ao ponto de fazer essas pessoas perseguirem pessoas do seu próprio sangue, pessoas da sua própria família. O sistema religioso faz isso, porque o sistema religioso é maligno. Ao invés de ensinar a palavra do Cordeiro, a palavra salvadora e redentora, ensina a religião, ensina conceito de homem. E a religião defende um grupo, um clube, e não a palavra do Evangelho que liberta e leva todos para um só Calvário. E no Calvário nós encontramos, nesse Calvário espiritual, nós encontramos o Salvador. E nós somos libertos, livres em Cristo, para seguir de cabeça erguida, felizes. Felizes no sentido das bem-aventuranças de Mateus 5. Agora o sistema que faz prosélito, que é prosélito, pegar alguém e induzir a seguir a uma religião, uma placa. É a placa tal, aqui é denominação, existindo chamar de igreja, igreja tal. E segue aqui. A outra, você pode seguir aqui. Aqui é o seguinte, na nossa igreja, aspas, mais um enganador, a instituição religiosa, aqui é o seguinte, você guarda o sábado, você não pode comer isso, você pode beber aquilo, seguiu aqui, deu nessa cartilha, está tranquilo. Isso é engano, é prosélito, engano. E muitos estão nesse engano, ao ponto de servo de Deus, antes de conhecer o Evangelho verdadeiro, o apóstolo Paulo, e finalizo aqui esse estudo dessa noite. Na outra oportunidade continuaremos, porque Mateus 23 tem conteúdo, estudos e lições para mais de ano. O apóstolo Paulo, antes de sair do sistema religioso, ele fazia parte de uma das religiões fortes da época, que é o judaísmo. E o apóstolo Paulo chamava então Saulo. Saulo vem da linhagem de Saul. Saulo tem a ver no seu significado de alguém grande. Saulo, grande. E ele, pensando que servir no sistema religioso estava agradando a Deus, ele perseguia pessoas do seu próprio sangue, pessoas da sua própria parentela, pessoas da sua própria linhagem, e matava, ajudava a apedrejar, ia atrás, caçava como bichos. Mas Deus, o Criador, o nosso Salvador, percebeu no coração de Saulo que ele já tinha um plano para ele para ser Paulo. Paulo original significa pequeno. Pequeno em Deus, na causa se torna grande nele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, então, a caminho de Damasco, tem um encontro com o Salvador. E ali ele fica cego, vai para a casa de um irmão chamado Judas. Esse Judas não é o Iscariote, no Novo Testamento, lembre bem disso, tem cerca de 5 irmãos Judas. O único traidor é o de sobrenome Iscariote, muito bem lembrado. Tirando o Judas Iscariote, os outros que aparecem no Novo Testamento, inclusive tem um que tem uma carta escrita perto do Apocalipse, os outros não são traidores. E ele foi para a casa do irmão Judas na rua chamada Direita. Deus então chama Ananias e diz para ele: meu servo, vai na casa de Judas, assim, e dá para ele um mapa direitinho na rua chamada Direita, chega lá e vai orar com um homem. Quando ele percebe que era
para orar para Saulo. E ele sabia da ficha dele. Perseguidor, assassino, religioso, líder forte, fariseu dos fariseus, dessa turma, criado aos pés de Gamaliel, tinha conhecimento da escritura até então registrada, Velho Testamento. Observe e note com clareza. Ele então vai dizer, mas Deus, esse camarada aí, eu preciso falar um negócio, senhor. Esse camarada é gente ruim. Esse camarada é ruim, não presta não, Deus. E o Criador disse, ele vai. E ele tenta de novo passar a firme, mas acabou que ele é matador de servo do Senhor. E ele disse, vai! Porque ele é para mim um vaso escolhido. E sabe por que ele foi escolhido? Mais uma vez, Deus pega da onde não é e faz ser, da onde não se espera e faz trazer a esperança. Porque Deus viu no coração de Saulo, depois quando a gente vai estudar toda a Escritura, toda a Nova Aliança, a gente percebe e vê os registros que ele foi escolhido desde o ventre, que ele tinha no seu coração sinceridade. E uma das coisas que Deus mais ama é sinceridade. Gratidão também. Sinceridade. Ele fazia todos aqueles males, mas com sinceridade. Ele pensava que estava fazendo certo. Deus viu no coração dele, lá dentro, que ele não fazia aquilo para ter a melhor carruagem da época, para ter o melhor cavalo da época, para ter a melhor tenda da época, para estar no cargo de maior destaque na sociedade, para ter, se fosse hoje, o helicóptero, ter o carrão, para ter o jatinho, para ter a fazenda, que um dos mercenários do nosso tempo, comprando fazenda de 29 milhões com o dinheiro e o suor e o sacrifício de homens e mulheres, moços e moços trabalhadores. E não é só esse que a mídia mostrou recente, não. A maioria, você observa pelos frutos deles, que usam a causa do Evangelho para enganar o povo, o nome do nosso Salvador para enganar o povo e ter benefício próprio. Mas o apóstolo Paulo fazia de sinceridade e dava a vida pelaquela causa. Então Ananias vai lá, ora por ele. Cai como se fosse escamas dos olhos dele. E ele sai, como nós chamamos de uns anos para cá, sai dessa matrix, dessa prisão invisível. E ele enxerga então toda a causa. Deixa o sistema religioso e vem ser um discípulo verdadeiro, servo do Senhor, um missionário, e se torna o maior dos apóstolos no sentido, maior em que sentido? No sentido de obra missionária, do ID, no sentido geográfico. É o que mais andou, o que mais foi atrás das almas, não no sentido de dizer que ele é maior, melhor do que os demais, mas no sentido de obra realizada em prol da causa, e deu a vida pela causa. Concluindo, cada um de nós aqui podemos e devemos ser, nesse sentido do bom exemplo, seguir o bom exemplo do apóstolo Paulo em nosso tempo. Estevão, o primeiro mártir, obreiro, diácono, verdadeiro e sincero da causa, mas cheio do Espírito Santo de Deus verdadeiro, deu a vida também pela causa. E em nossos dias há muitos enganos também nessa área dos proselitistas. Pegam as pessoas, as enganam, não as incute na mente o estudo da Escritura, não as motiva e deixa claro que cada um precisa ter o seu conhecimento próprio, cada um. Irmão, eu sei que aqui entre nós tem pessoas que me amam, tem pessoas que sentem ajudado por esse servo de Deus que está falando. Eu sei. Mas nunca espere na minha vida no sentido de depender da minha vida para tu ter uma vida com Deus. Não. Eu sou um companheiro seu. Estou aqui servindo a Deus como pastor desse rebanho que não é meu, é dele, servindo, mas eu também dependo de Deus, preciso de Deus. Conte comigo para tudo que for possível, dentro da causa, tudo. Mas não dependa de mim para ter a sua relação com Deus. Tenha a sua relação própria com Deus, sua vida própria. Como foi dito aqui hoje também, Mateus 6, versículo 6, entra no quarto. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes
e firmes que não sabes. Vida com Deus, pessoal. E vamos juntos crescendo, seguindo em frente. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos estar de pé então, orando, agradecendo a Deus por essa palavra, lembrando que proselitismo, que tem acontecido muito em nossos dias, é pegar as pessoas e ensinar as pessoas ensinos de um estatuto feito por pessoas como eu e tu, segundo a lei humana, e ali ensina para eles aquela denominação religiosa e não a palavra libertadora do Evangelho. Vamos todos nós continuarmos ensinando a palavra verdadeira de Cristo. Como está em João 8,32, devemos lembrar sempre que aconteceu conosco, continua acontecendo a libertação e a descontaminação do sistema religioso. Precisa muitas almas ainda serem alcançadas. E lembremos sempre que o que salva não é a instituição religiosa, que salva é o nosso Salvador. Estarmos aqui como estamos é um papel nosso que devemos congregar, reunir e estarmos servindo a Deus na medida do possível, fazendo o melhor que nós podemos, como os nossos irmãos da Escritura, servos e servas de Deus, fizeram. Amém? Todos compreenderam? Amém? Vamos orar a Deus, nosso Deus e nosso Pai. Nós oramos, Senhor, agradecidos pela Tua palavra. Bendizemos, ó Pai, ao Senhor e pedimos que o Senhor cele essa palavra em nós. Ó Deus, não permita, Senhor, que nós nos tornemos religiosos nunca mais. Senhor, não permita que sejamos enganados por Mamon. Não permita, Senhor, que na nossa caminhada, no nosso desenvolver com a Escritura, com o projeto da nova aliança e a nossa relação contigo, com o passar dos anos, ó Pai, se o Senhor não vier esta noite, se o Senhor não vier hoje, amanhã, se o Senhor não vier por esses anos seguintes, que nós possamos perseverar 10 anos, 20, 30, 50, até o dia que o Senhor nos recolher ou chamar a sua igreja no arrebatamento. Ó Deus, não permita, Senhor, que nós sejamos enganados e nos vendemos, ó Deus, ao sistema religioso, ao sistema político. Ó Deus, nos guarda na sua palavra, cada um de nós, renova essas pessoas aqui, ó Pai, jovens, moças, homens e mulheres, aqui, ó Deus, tem essa geração, que é a geração para impactar a nossa época. É desses mesmo aqui, Senhor, que nós estamos orando nessa hora e clamando, que o Senhor vai levantar aqui o João Batista do nosso tempo, o Senhor vai levantar aqui as missionárias verdadeiras, os missionários verdadeiros. É dessas pessoas, Senhor, sinceros, que estão aqui te servindo, e em todos os lugares da face da terra, onde estão pessoas te servindo com sinceridade. Ó Deus, nos capacita, ó Deus, nos move, nos dê, Senhor, desprendimento, renova-nos, Senhor, coloca mais e mais a Tua palavra na nossa boca, nos dá, Senhor, cada dia mais da Sua palavra verdadeira, da capacitação do Senhor, e que essa palavra tenha vida cada dia mais na nossa vida. Ó Deus, nos dirija e nos conduza na Sua palavra e nos guarde na perseverança do Evangelho, da graça da salvação, até o fim. Porque o vencedor, os vencedores, não é os que começam bem, mas sim os que vão perseverante até o fim. Amém e amém.